Foi um privilégio. Meus irmãos, hoje o pastor Geraldo me pediu para falar um pouco sobre negócios e missões. E eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido, do que eu tenho vivido nesse tema nos últimos 15 anos da minha vida. Eu nasci no Evangelho. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci na igreja. Meus pais, eu sou de Uruaçu, sou do norte goiano. Meus pais eram da presbiteriana, só que quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais vieram separar por alguns problemas conjugais, e nós saímos de Uruaçu. Eu acompanhei minha mãe ficou 13 anos sem estudar, para passar esse tempo difícil da separação. Ela estudou em 3 meses, passou no Federal, em Goiânia. Então em 2001 nós viemos para Goiânia, e nesse período que eu vim para Goiânia, eu e meu irmão, nós ficamos assim bem perdidos na adolescência, né? A gente sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande, e aí a gente acabou conhecendo o que o mundo tinha a oferecer. Então não foram umas experiências muito boas. Mas quando eu tinha 20 anos, eu saía muito com um amigo meu que tinha uma dupla sertaneja. E aí, uma vez a gente sentado na mesa do bar, ele foi e falou assim: rapaz, eu estou precisando mudar de vida. E eu falei: rapaz, eu também? Aí ele falou assim: eu acho que ou eu vou para a igreja ou eu vou mudar para a Inglaterra. Eu falei: rapaz, qualquer jeito de você tocar aí, eu estou contigo, eu vou contigo também. Aí ele não foi para a Inglaterra, foi para a igreja, e adivinha onde eu estou hoje, né? Acabei indo com ele. Tive uma experiência em 2008 com Jesus. Jesus mudou minha vida. Eu estava numa vida bem conturbada, então quando eu tive uma experiência com Jesus, assim que eu saí de um evento da igreja, logo na segunda-feira, a minha primeira pregação para meus amigos era que Jesus dava uma onda bem melhor do que o que a gente experimentava lá na rua, né? E eu sempre fui muito intenso. Então eu já converti, 1 mês depois a gente já tinha uma célula no ponto de prostituição com travestis, lá na Praça A gente colocou um culto numa casa de recuperação, então estava bem fervoroso. Então tinha um culto de libertação, eu e meus amigos, todo mundo com 20 anos assim, foi bem legal. E em 2009 eu tive um convite muito inusitado. Na época eu estava só dentro da igreja, não tinha dinheiro para nada, mas eu tive um convite muito inusitado para ir para o Egito, trabalhar com sudaneses refugiados de guerra. Eu falei: nossa, que negócio legal. Nunca tinha viajado de avião, irmãos. Fui lá, Deus abençoou, Deus não enviou oferta, e eu fui 25 horas de viagem, foi uma coisa muito louca. O menino de Uruaçu saiu, primeira viagem, vai logo para o Egito, foi bem legal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei hospedado na casa do irmão. O pastor, já apresentei para o pastor Geraldo, o pastor Nivaldo. E eu cheguei, ainda estava todo mundo ainda com a cabeça meio confusa por conta da diferença de horário, do jet lag. Ele acordou bem cedinho, eu já estava acordado, eu gosto de acordar cedo. Ele falou: uai, menino, tá acordado? Eu falei: tô. Ele falou: estou indo orar na igreja, vamos comigo? Eu falei: vamos. Aí a gente desceu as escadas do prédio. A hora que ele colocou a mochila nas costas, Jesus trouxe um entendimento em mim, assim, muito claramente, que Deus tinha me feito para viver aquela vida. Que Deus tinha me separado para missões. O meu chamado era esse, a minha vida era essa. Eu voltei dessa viagem, como eu sou muito intenso, eu mudei minha vida inteira. Falei: eu preciso organizar minha vida agora, porque eu vou embora como missionário. E aí na época eu trabalhava de carteira assinada, eu acabei saindo do trabalho, me tornei corretor de imóveis em 2009, para poder fazer missões. E de 2011 para frente, foi onde que começou a minha experiência no Haiti. Eu me tornei corretor de imóveis para poder pegar, eu não tinha que bater ponto, eu basicamente vendia, pegava a comissão e viajava. Então de 6 meses eu estava no Haiti. De 2011 até 2014 nós construímos 13 igrejas, construímos 2 escolas lá e perfuramos mais 2 poços artesianos, foi uma benção. E uma dessas viagens eu conheci uma moça. Para os solteiros que estão aí, eu não sei quantos que estão solteiros, viagem missionária é uma bênção, viu? Eu conheci uma moça lá e a gente voltou, começamos a conversar, começamos a orar e decidimos namorar. Sentimos direcionamento de Deus. Aí essa moça me levou para conhecer o pai dela. Aí eu cheguei, fui conhecer.
Aí a hora que eu fui conhecer era o pastor Geraldo. Eu falei, nossa, mudou tudo. Foi uma bênção, irmãos, e tem sido uma bênção desde então. Logo depois que nós casamos, eu fiquei como integral em missões. Em 2016, nós começamos uma agência missionária em Goiânia chamada Conectar, com foco em alcance de povos não alcançados, em formação de líderes. E aí, em 2016, nós começamos a fazer um planejamento para ir embora para a China como missionários. E acabou que a estratégia mais efetiva para entrar na China era trabalhar com negócios e missões. É o que nós chamamos de Business as Mission, no campo missionário. Então nós abrimos uma empresa de exportação de café brasileiro. Nós exportamos 9 toneladas de café para a China, de cafés especiais. E acabou que no meio desse planejamento foi uma bênção. A gente estava com um escritório aqui em Goiânia, outro lá na China. Só que acabou que algumas coisas não deram certo, a gente levou um prejuízo muito grande por conta de uma parceria que foi equivocada. Nós perdemos $110 mil. E aí acabou que eu tive que voltar para o que a gente chama comumente o pessoal fala da vida normal, né? Então não é missionário, mas é a vida normal. E aí eu voltei para o mercado imobiliário. Hoje eu estou como diretor na Urbis, que é uma imobiliária de Goiânia, uma imobiliária bem grande. E eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado aos nossos corações. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Quantos encontraram, diga amém. Vamos levantar, irmãos? Os irmãos não reparem não, mas eu sou batista, então a gente tem alguns trejeitos batistas ainda. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém vier a mim e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, queremos te louvar e te engrandecer, ó Deus, pela tua grandiosidade, pela tua misericórdia. E queremos te pedir, Senhor, fala aos nossos corações hoje, Senhor. Traz, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Assim oramos e te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de igreja de Laodiceia foi a 7ª carta escrita por João, em uma revelação que quando ele estava na ilha de Patmos. Eu acredito que todos os irmãos saibam, mas Laodiceia, nessa época, ela era uma cidade assim, bem rica, uma cidade próspera, onde hoje é a Turquia. Laodiceia, ela estava no meio entre duas outras grandes cidades, que eram Colossos e Herápolis. E Laodiceia tinha algumas características. Laodiceia, essas 3 cidades, por volta de 70, 72 depois de Cristo, ela foi tomada por um terremoto, e o terremoto destruiu essas 3 cidades.
E todas as outras não voltaram a existir, mas a única que voltou a existir foi Laodiceia. Laodiceia era uma cidade conhecida como cidade dos banqueiros, então uma cidade muito próxima. E ela era conhecida por 3 pontos, por três itens assim que faziam a cidade distinta, né? Da mesma forma que Goiás é conhecida pelo seu piqui e sua gente bonita, Laodiceia era conhecida por ser a cidade onde as pessoas deixavam dinheiro e cidade de pessoas ricas. Além disso, também era conhecida por um tratamento específico de cegueira. Tinha algumas pessoas na cidade de Laodiceia que desenvolveram um colírio para tratamento de um tipo específico de cegueira. Então, vinham pessoas do mundo conhecido da época inteira para poder ser tratado em Laodiceia. E Laodiceia também era conhecida pela sua fábrica têxtil. Laodiceia tinha um tipo de tintura específica que só em Laodiceia as pessoas conseguiam. Então, Laodiceia exportava tecidos para todo mundo conhecido. E também, principalmente, tinha um outro fator. Laodiceia, ela não tinha água, mas na época a água era uma água corrente que chegava à cidade de Laodiceia, que vinha de Herápolis e também de Colosso. De Colosso vinha uma água gelada, e de Herápolis, como Herápolis tinha fontes termais, era Caldas Novas daquele lugar, então as pessoas iam lá para tratamento, né? Eles fizeram canais para descer a água saía quente de Herápolis, mas chegava a Laodiceia uma água morna. E quando a gente vem para o texto, esse texto a gente pode dividir ele em 7 pontos, basicamente. Então a gente começa no versículo 14 do capítulo 3, primeiro com a apresentação de quem está escrevendo, de quem está remetendo a carta, a quem fala, né? Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus é Jesus. Então, quando o João começa a escrever a carta, ele está escrevendo o que Jesus está falando àquela igreja em específico. O segundo ponto, no versículo 15, o versículo 15 diz: conheça as suas obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. No versículo 15, no segundo ponto, nós entendemos, Jesus ele traz um diagnóstico, uma realidade de quem nós verdadeiramente somos ou que aquela igreja é. As cartas da igreja de Laodiceia representam tempos da igreja, desde o começo da igreja até hoje. A igreja de Laodiceia ela representa a igreja dos dias atuais. A igreja na cidade era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que não tinha necessidade de nada. Se a gente for fazer uma comparação com as outras cartas das outras igrejas, nós temos realidades de falsas doutrinas de Balaão, doutrinas de Jezabel. Nós temos referência de perseguições, por exemplo, mas a igreja de Laodiceia não tinha nada disso. A igreja de Laodiceia era tudo bem. Então os irmãos conseguiam ir num culto dominical, conseguiam ir num culto de domingo, conseguiam ir num culto de quarta-feira, ceiar com os irmãos. Era uma igreja que estava tudo bem. Não tinha necessidade de nada. Por conta do seu histórico da cidade, porque realmente a igreja estava tudo ok. Mas, quando Jesus vai falar sobre a igreja, ele traz a realidade de quem a igreja verdadeiramente é. A igreja que era muito orgulhosa pelos seus recursos financeiros, uma igreja que era muito orgulhosa pelas suas vestes, e uma igreja muito orgulhosa pelo seu tratamento, pelo colírio como tratamento de cegueira. Na verdade, Jesus chega e fala: vocês não são nada disso. Vocês são pobre, cego e nu. Então, nesse segundo ponto, Jesus ele traz uma realidade, um diagnóstico, ele traz uma realidade de quem é a igreja. Que a igreja era diferente do que eles realmente pensavam. No versículo 16 e versículo 17, diz assim: assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Jesus, nesse terceiro ponto, do versículo 16 e 17, ele traz esse diagnóstico. Então, mesmo a igreja achando que estava tudo bem, não tinha perseguição, tinha recurso, na verdade, ela representava outra coisa. E no quarto ponto, no versículo 18, Jesus vem com o seu conselho. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. O conselho, no versículo 18, nós vemos esses 3 pontos. Jesus usa os atributos da cidade, os atributos da igreja, como uma ação para a cura. Jesus não fala, ora que eu vou te abençoar. Jesus não fala, vai lá e banha em tal lugar. Não, Jesus fala, tem uma ação. Eu acho muito interessante essa ação, que ela é uma ação meio que empreendedora também, não é? Então Jesus está falando assim, compre de mim ouro refinado. Mas espera lá, a igreja já não tem dinheiro, a igreja já não é rica, mas é uma ação empreendedora também, compre de mim ouro refinado. Segundo ponto, compre vestes brancas. E terceiro, colírio para os olhos. Então essa ação de compra é uma ação da igreja que ela tem que comprar. Se a gente pegar esses 3 pontos, a gente vê o que a gente entende hoje como ouro, uma referência que nós temos, por exemplo, em Mateus 3,11 e Atos 2,3, o ouro como a presença do Espírito Santo. A igreja, apesar de estar cheia em si, não ter falta de nada, ela tinha a ação que ela deveria vir para a cura. A primeira coisa era a presença do Espírito Santo. E é muito comum, quando a gente está sem necessidades, quando está tudo bem, a gente esquecer de Deus. E era o que aquela igreja estava vivendo. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer, a primeira receita que eles deviam comprar, o remédio, era comprar o ouro refinado. Era a presença do Espírito Santo que estava faltando na igreja. O segundo ponto, compre vestes brancas. Quando a gente fala de vestes brancas, a gente fala de santidade. Então, voltar a ter uma vida santa. Voltar a ter uma vida temente a Deus, com os princípios do reino, com os princípios de Jesus. Voltar a ter vestes brancas. E o terceiro, colírio para os olhos. Em Isaías 59, versículo 2, fala que o nosso pecado esconde o rosto de Deus da gente. E quando fala em colírio para os olhos, a primeira coisa que me vem à mente é, toda vez que a gente está coberto de pecado, parece que o mundo, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Começa a ficar mais atrativo, às vezes um negócio errado, às vezes uma mentirinha no negócio para poder ganhar, ou às vezes até situações que a gente acha simples. Mas o pecado, quando a gente usa o colírio do Espírito Santo, nós voltamos a ver o mundo como ele verdadeiramente é, com a ótica de Cristo. E o colírio serve justamente para isso. Era o que a igreja precisava. Limpar novamente os olhos e ver o caminho e ver a direção de Deus. Em Isaías também fala que nós andamos pelo caminho, atrás de nós tem uma voz que diz, este é o caminho, andai por ele. Quando nós estamos cegos pelo mundo, cegos pelo pecado, nós perdemos o caminho, nós perdemos a direção. Na minha trajetória cristã, teve vários momentos também, que eu voltei a ficar perdido. E só quando a gente usa o colírio do Espírito Santo, usa o colírio de Deus, volta a ver com a ótica de Cristo, a gente reencontra o caminho. E no versículo 19, nós temos uma chamada para o arrependimento. Ela diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Um atributo muito interessante de Jesus é que o amor de Deus por nós, ele só repreende a quem ele ama. Então, quando nós estamos num caminho errado, quando nós estamos numa direção errada, se o Espírito Santo não está falando nada ao teu coração, meu irmão, é o momento de você ficar com muito temor. Agora, se o Espírito Santo ainda está incomodando, é porque ainda tem restauração. Então, quando a gente perde essa voz dentro de nós, que é o Espírito Santo falando no nosso coração,
a gente precisa voltar, arrepender, para que Ele venha e traga novamente os caminhos dEle e a vontade dEle aos nossos corações. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, fala que, como uma consequência do pecado, um julgamento de Deus, Deus entregou aqueles irmãos a quem a carta estava falando, as paixões de seus próprios corações. Que ao invés deles verem os atributos visíveis de Deus e glorificarem a Ele, na verdade eles transformaram os atributos de Deus como obra de adoração. Então começaram a adorar o céu, a terra, o mar. E o que Deus fez? Basicamente, como consequência disso, como punição, entregou Ele às paixões dos seus próprios corações. Durante a sua caminhada cristã, quantas pessoas que às vezes estavam com você, estavam caminhando contigo na igreja e acabou tomando caminhos errados, e ele acha, não, é bênção de Deus, eu estou sendo abençoado, eu estou ganhando dinheiro. Eu tive alguns amigos assim, que foram tomados por ganância em negócios e acabou se desviando e falando, não, Deus está me abençoando, eu estou tendo dinheiro, acabei de ganhar aqui 1 milhão aqui, acabei de ganhar 100 mil ali, acabei de ganhar isso, acabei de ganhar aquilo, e julga que o fato de receber dinheiro ou ter uma posição de prestígio é bênção de Deus. Mas uma pessoa que sabe fazer isso muito bem, irmãos, é Satanás. Satanás, que é a velha serpente, é a mesma tentação que Jesus teve no deserto, é a mesma coisa que ele vai tentar a gente também. São posições de destaque, são recursos, e nem sempre o recurso financeiro é bênção de Deus. Quando Ana, após Ana descobrir que estava grávida, ela foi fazer a oração, e em 1 Reis capítulo 2, ela começa a fazer um cântico de adoração ao Senhor. E um dos versículos lá fala que a Deus pertencem a honra, o poder e a riqueza. Irmãos, dinheiro é bênção de Deus. Dinheiro é bênção de Deus, mas também dinheiro pode ser a punição. Então, o dinheiro a gente tem que enxergar com a ótica de Cristo, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre dinheiro, sobre trabalho, para a gente poder discorrer isso aqui um pouquinho. Versículo 20, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém vier a mim, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, nesse sexto ponto desse texto, nós vemos uma visitação de Jesus. Então, para aqueles que arrependem, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que abriram seu coração, decidiram tomar novamente o colírio de Deus, para começar a ver os olhos, a começar a ver o mundo com as óticas de Cristo, com as óticas da palavra, aqueles que se revestiram de santidade, de vestes brancas, e para aqueles que buscaram um zelo pela palavra, uma presença do Espírito Santo, para essas pessoas, Jesus tem um convite. Tem um convite a uma visitação. Eu vou entrar e vou ceiar com você. Quando a gente fala de ceiar, a gente fala de relacionamento. E quando a gente pensa sobre business as mission, quando eu reflito um pouco sobre negócios e missões, é um assunto muito novo no mundo missionário. É um assunto bem recente. Mas a primeira coisa que eu me deparo é com o que eu acredito que é cultura, é uma cultura um pouco contrária da igreja a negócios. Mas se a gente for olhar com a ótica do Espírito Santo, é muito similar ao que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela perdeu a sua missão e a sua identidade. Ela ficou voltada para si mesma. Então está tudo bem. Eu estou aqui com dinheiro, eu estou com a saúde tudo ok, não está me fazendo falta nada em casa. E com isso a igreja entrou numa apatia espiritual. Mas se a gente for pensar como negócio, é como se a igreja tivesse perdido a sua identidade de quem ela era. E se a gente olhar para as nossas vidas como empresários, como profissional, aqui eu acredito que todos trabalham, todos têm seus trabalhos, mesmo que sejam missionários, todos trabalham também, né? Qual que é a sua identidade como profissional? Qual que é a sua identidade como empresa? Eu fiz faculdade de administração e tem uma matéria que chama TGA, Teoria Geral de Administração, que a gente vê lá no primeiro semestre. E
E durante a faculdade eu tive alguns momentos de conflito, mas eu tive algumas experiências com Deus na faculdade bem legais, assim. E uma delas foi na aula sobre missão, visão e valores. O irmão entrou lá, era um irmão batista também, um irmão muito zeloso na palavra, ele era um dos líderes lá da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, e o cara na faculdade começou a falar sobre missão e começou a evangelizar na sala que estava cheio de... Tinha ninguém, eu acho que era só eu que era crente lá. E ele começou a falar, por que sua vida existe? Por que você existe? Todo mundo tem uma missão nessa vida. Da mesma forma são as empresas. Toda empresa ela tem um motivo para qual existir. E o motivo não é só pegar lucro. Da mesma forma como os profissionais, o profissional não existe só para ir lá, vender a sua hora para o seu patrão, cumprir seu ponto, bater o ponto e voltar. Você existe por um propósito. Você está trabalhando, você está no mercado de trabalho por um propósito. E essa igreja perdeu a sua missão. Quando a gente fala de missão e missões, nós estamos agora num conjunto de cursos, num conjunto de séries sobre missões, e essa é uma das igrejas mais missionárias que eu conheci. Assim, eu fico muito feliz com os relatos do pastor Geraldo, do Gustavo, do João, do Arthur, que eu estou mais próximo um pouco. Eu fico muito feliz com os relatos. Assim. É uma igreja que realmente investe, é uma igreja missionária. E eu fico muito feliz por conta disso. Mas se a gente for pegar, qual que é a diferença de missão e missões? Quando a gente fala de missão, a gente fala como a missão de Deus. Qual que é a missão de Deus? Se a gente pegar lá, por exemplo, o McDonald's tem lá a sua missão. Se a gente pegar o Grupo Eficiência, ele tem sua missão. Qual que é a missão do Grupo Eficiência, Gustavo? Toda empresa tem uma missão, visão, valores. E a missão? A missão, quando a gente fala de missão no singular, ela é a missão de Deus. A missão de Deus, Deus tem um propósito. A missão de Deus é buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Deus. E missões? Quando a gente fala de missões, no plural, ela é a ação da igreja, porque Deus tem a missão dele, né? Buscar e salvar o perdido. Qual que é a missão da igreja? É cooperar na missão de Deus. Então nós existimos, a igreja existe, eu, você, a casa de adoração existe por um propósito, buscar e salvar o perdido. Se a gente pensar em missões, então a palavra missões, ela é toda a ação que a igreja faz para cumprir a missão de Deus. Toda a ação que a igreja faz para cumprir a missão de Deus. Quando a gente fala dessas ações, no mundo missionário, nós temos várias estratégias missionárias. Então, o Sul aqui, por exemplo, está lá com os chavantes, lá no Mato Grosso, tem várias estratégias, plantação de igreja, tem estratégia de tradução de Bíblia, temos várias estratégias no mundo missionário. Mas se a gente for voltando um pouquinho, falando sobre missões, então, a ação da igreja de buscar e salvar o perdido, a gente começa lá, por exemplo, em missões, lá na igreja primitiva, em Atos. A igreja fervorosa começou a ver a perseguição em Jerusalém, a perseguição veio, os irmãos começaram a ir, vieram as viagens missionárias de Paulo, o mundo conhecido da época todo foi alcançado, e aí vem um versículo que o pastor Geraldo leu aqui mais cedo, Mateus 24:14, que fala, quando todos os povos ouvirem falar do nome de Jesus, ali ele vai voltar. Só que se a gente pegar, na época de Paulo, tem um trecho, eu não me recordo agora aonde que está, que fala que Paulo basicamente cumpriu toda a missão, todo mundo conhecido, já tinha uma igreja plantada, já conhecia os cristãos, não estava todo mundo convertido, mas tinha lá sua parcela de pessoas que conheciam a Cristo. Por que Jesus não voltou? Mateus 24:14 é uma referência para nós, porque é o único versículo na Bíblia que fala quando isso acontecer, Jesus volta. Então, quando todos os povos ouvirem falar do nome de Jesus. A palavra para povos ali, no grego, é taefne, que significa etnias. Quando a gente fala de etnias, é diferente, por exemplo,
de falar que todos os países ouviram falar do nome de Jesus. Nós queremos alcançar o Marrocos, nós queremos alcançar a Índia, nós queremos alcançar o Brasil para Jesus. Mas espera lá, existem 186 países no mundo. 186 países no mundo. Todos, teoricamente, ouviram falar do nome de Jesus. Por que Jesus não voltou? A palavra ali é ta'efne, que é etnias. Quando a gente fala de uma etnia, é como os chavantes, por exemplo. É como os quilombolas. É como os ciganos, mais próximo da gente. Ta'efne, etnias, são grupos de pessoas que falam a mesma língua e têm a mesma cultura. Então, você vai sentar, por exemplo, aqui, a maior comunidade de ciganos do Brasil, hoje está numa cidade muito distante da gente, que é aqui, em Trindade. Então, a maior comunidade de ciganos. No Brasil, existem um pouco mais de 1 milhão de ciganos. São pelo menos 8 tribos ou 8 etnias diferentes. E dessas 8 etnias, vamos usar como comparativo, por exemplo, os índios. Os índios também têm hoje, se eu não me engano, 280 tribos indígenas no Brasil. Dessas 280, ainda faltam, se eu não me engano, 80 e poucas tribos que ainda não ouviram falar do nome de Jesus. Se a gente for usar como comparativo, hoje tem vários missionários que trabalham com os indígenas, né? O Sul aqui, por exemplo, é um deles, que faz um trabalho excelente. Mas missionários conhecidos que trabalham exclusivamente com ciganos, hoje conhecidos no Brasil, são só 8. E a gente tem ainda 1 milhão de pessoas para alcançar. Então, um dos pontos estratégicos, missões como ação da igreja, de buscar e salvar o perdido, para cumprir Mateus 24:14, de todos os povos ouvirem falar, também é alcançando os ciganos que estão aqui. Mas se a gente for pensar como estratégia missionária, voltando na história ainda de missões, lá nós temos, por exemplo, William Carey, em 1792, se eu não me engano. William Carey, que era um sapateiro na Inglaterra, sentiu um chamado de Deus para começar a fazer missões, e nós temos ele começou a época de missões modernas. Ele se organizou, pegou um barquinho, foi lá para a Índia. Ele, sapateiro, começou a traduzir Bíblia, começou a plantar igreja. E aí, nessa época, começou a surgir organizações que não necessariamente eram igrejas institucionais, mas organizações, irmãos que reuniram para poder fazer missões. Nessa época, os irmãos começaram o objetivo era alcançar as costas dos países. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o pessoal começou. Era difícil, né, irmãos? Era navio. O irmão pegava um navio lá, por exemplo, demorava 3 meses para chegar no seu destino. Hoje o pastor Geraldo aqui, em menos de um mês, fez quase uns 10 países aí. 4 países, é fácil. 6 países é fácil. Mas os irmãos naquela época, imagina, Sula, pegar um navio, demorar 3 meses para chegar lá no Chavantes. Então, nessa época, os irmãos alcançavam a borda dos continentes. Alcançavam cidades costeiras. Depois, a partir disso, começou a segunda onda missionária. Os irmãos falaram, a gente precisa ir para o interior dos países. E aí começou a surgir, por exemplo, missão para o interior da África, missão para o interior da China. Começou o Hudson Taylor, começou o pessoal a ir para o interior dos países com o objetivo de alcançar o interior dos países. Começou a alcançar o interior dos países, veio a terceira onda, que foi de alcançar todos os países do mundo. Os 186. E aí começou isso por volta de 1940, começou 1920 até 1940, começou uma onda muito grande na igreja de alcançar os países. Brasil para Cristo, Índia para Cristo, começou. Só que aí Jesus ainda não voltou. E aí os irmãos pararam para refletir. Teve um congresso de evangelização mundial feito pelo Billy Graham em Lausanne, na Suíça. Eles começaram a falar, pera lá, o que a gente está fazendo de errado? Eles começaram a refletir e chegou nesse conceito que ainda falta alcançar os povos. E aí os irmãos começaram a se organizar. Pera lá, quantos povos existem no mundo? Ninguém sabia. Começou um grupo de pesquisa para descobrir quantos povos existem no mundo. Quem fez essa pesquisa, irmãos, não foi pastor, não foi missionário, foi pesquisador. Foi pessoas que tinham estudo em geografia, começou a pesquisar todos os povos.
chegaram no número de 17 mil povos. A tarefa era alcançar 17 mil povos. Isso em 1974, 75, alguma coisa assim. 17 mil povos, ainda tinham muitos para ouvir falar do nome. Começaram a se organizar, começaram a alcançar. Hoje, irmãos, faltam pouco mais. O pastor Geraldo trouxe o número de 3 mil, mas na verdade são 7 mil povos para serem alcançados ainda. Nós já alcançamos 10 mil povos, mas está faltando 7 mil povos. Esses 7 mil povos estão nos locais mais distantes, estão nos locais mais longes. Por exemplo, eu conheci alguns povos, por exemplo, que estavam... a gente fez uma viagem pelo interior da China, eu fui até a divisa com o Tibete. Eu conheci povo lá que estava a 3.200 metros de altitude. No inverno, lá bate menos 30. E aí, quando a gente começa a falar em missões modernas, em se organizar para fazer missões, começam a surgir várias estratégias. Como que a gente vai chegar nesses países onde há perseguição, por exemplo? Como que a gente vai entrar em Varanasi? Como que a gente vai entrar no Laos? Como que a gente vai entrar em países que a gente chama hoje de países com entrada criativa? Nós precisamos de outros modelos, ao invés de chegar, o pastor Geraldo chega lá e fala assim, governo do Laos, eu sou pastor, eu quero um visto aqui para plantar uma igreja. Não existe, não é possível. O que é que nós fazemos como estratégias? E aí vem várias estratégias. Uma dessas estratégias são negócios. Quando a gente estava se organizando para ir para a China, eu passei 10 anos da minha vida para organizar para ir para a China. Moldei a minha vida toda para isso. Voltei para a faculdade para terminar a faculdade, busquei uma mulher temente a Deus, que era apaixonada de Jesus acima de tudo. Encontrei a Bia, encontrei o pastor Geraldo também, como presente. Organizei a minha vida, estava ali já 10 anos preparando, a hora que chega no 45 do segundo tempo, já tinha um visto de negócio, já tinha a empresa aberta, já estava com lastro, já poderiam entrar. Eu já olhei a cidade, eu ia mudar para uma cidade chamada... Está gravando? Tá? Eu ia mudar para uma cidade muito legal lá, com o objetivo de alcançar povos não alcançados, estava tudo legal. Aí de repente a porta, fecha. E eu fiquei aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de estratégia missionária, negócio é uma ótima opção. Negócios, ele traz, primeira coisa, identidade para o missionário que está no campo. O cara que vai, por exemplo, lá para Varanasi, ele não pode chegar como pastor. Ele vai chegar como o quê? Como empresário. Eu vim aqui, vou montar um negócio. Tem algumas estratégias do mundo de negócios, como missões. Nós temos Business as Mission, que basicamente é você usar a plataforma de negócio para poder fazer missões. Nós temos Business to Mission, então é você usar a plataforma de negócio para poder investir em missões, enviar missionários. Nós temos a estratégia de profissionais fazedores de tenda, como Paulo, por exemplo. Paulo tinha uma profissão. Paulo, onde chegava, ele ia lá e começava a fazer tenda e vendia tenda. Era um ótimo negócio lucrativo. Então nós temos também fazedores de tenda, profissionais que vivem como nômades, chegam no local, começam a trabalhar. Nós temos profissionais em missões. Então às vezes você trabalha numa grande empresa, você tem, por exemplo, a sede da empresa na China. Você pede transferência para lá, vai como um profissional, chega no país e está trabalhando. Então você tem um objetivo ali, que é buscar e salvar o perdido. Abrindo um parênteses, mas não um parênteses, qual que é o objetivo de missões e qual que é o objetivo de Business as Mission, de negócio com missões? É plantar a igreja. Missões sem plantação de igrejas não é efetivo. O objetivo de tudo é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, plantar a igreja. Então, se a gente está indo fazer negócios e missões, está fazendo negócio, está montando empresa, qual que é o objetivo? Plantar uma igreja. Eu planto uma igreja, treino líderes e envio eles. Então, esse é o objetivo principal. Tá? Quando a gente fala então em negócios, nós temos todas essas plataformas. Como benefício, nós temos identidade para o missionário, nós temos recursos também. Às vezes os recursos faltam.
E nós temos várias dificuldades. Já não é difícil empreender no Brasil? É muito difícil, irmãos. Quem tem empresa aqui sabe que não é fácil. Agora imagina você plantando, começando um trabalho, começando uma empresa em cultura diferente. É muito difícil. Mas o empreendedor, ele tem uma característica que é muito interessante. O Brasil é um dos países mais empreendedores que tem no mundo inteiro. Mas se a gente for pegar características de empreendedorismo, eu acho que a pessoa principal que me vem à mente é Deus. Porque o empreendedor, ele sabe sair do ponto A e para o ponto B, ele sabe organizar os processos, ele sabe definir as metas, ele sabe treinar as pessoas. Mas se a gente for pegar Deus, ele foi o principal empreendedor. A Bíblia é uma ação missionária de Deus. Sem a Bíblia, nós não iríamos conhecê-lo. Então, a Bíblia é uma ação missionária de Deus. O plantio de igrejas, Deus atribuir, virar para Pedro e falar assim: você é pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, e a partir dali começar a igreja é uma ação missionária de Cristo. E por que existe missões? Para Deus ser conhecido. E missões existe aonde não existe adoração. Então, até que Mateus 24:14 seja cumprido, até que todos os povos ouçam falar do nome de Jesus e o adorem, nós ainda temos que plantar a igreja, nós ainda temos que buscar isso como objetivo. Então, quando a gente fala de missão e missões, identidade, plataforma de negócio, irmão, é só mais uma coisinha no meio como objetivo de plantar a igreja. O objetivo de fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. Quando a gente também pensa nisso, quando a gente fala sobre missões, é muito comum a gente se deparar com chamado, vocação e trabalho. Quando a gente usa para falar sobre profissionais e missões, como negócio e missões, é todo mundo que tem que começar a começar empresas para poder fazer missões? Eu acredito que não. No mundo missionário, o pessoal da MCM pode até falar também que estão conhecendo mais missionários no campo. É muito comum o pessoal, está muito na moda isso, falar sobre negócio e missões, porque é uma nova alternativa. Tem um estudo, Gustavo, que eu ainda não o li, mas nós estávamos discutindo sobre ele com os amigos, que a tendência dos próximos 20 anos é parar de vir recursos para missões. Porque missões hoje, todo mundo é missionário, missões ficou muito banalizada. E missões tradicionais, como buscar e salvar o perdido, plantio de igreja, já não é tão comum. Então, quando a gente pega alguns movimentos missionários que são muito famosos, que lotam estádio, que não sei o quê, é muito uma tendência de ser um missionário, mas não tem o objetivo principal de plantar igrejas, de alcançar povos. Então, a tendência dos próximos 20 anos é acabar os recursos. E o Business as Mission, os negócios, é uma estratégia para poder ter uma fonte de recursos alternativa, para poder estar ali dentro do campo missionário. Então, é muito estratégico, mas pensando como uma plataforma para negócio. Quando eu penso na igreja de Laodiceia, que perdeu essa missão, perdeu a identidade de quem ela era, eu também lembro de muitos amigos meus empresários, cristãos, que também se perderam. É muito comum os empresários, às vezes, ou até os profissionais, quando vai falar de missões, não, vou lá, dou meu dinheiro. Tá bom, absurdo. Estou aqui, toma aqui. Gente, assim, é muito pouco. Então, o que é o principal atributo que eu acredito sobre negócios e missões? É a gente usar a expertise de missionário, de empreendedores, de empresários, como estratégia para poder plantar a igreja, ajudar os missionários. Irmãos, eu conheço muitos missionários. E é assim, é incrível, como tem muitos missionários, eu não estou criticando-os, mas tem muitos missionários que têm um coração muito piedoso, estão fazendo assim, realmente estão sendo muito usados por Deus,
mas eles não têm habilidade de criar processos, não têm habilidade de criar metas, não têm habilidade de construir coisas. Os irmãos sabem pregar, evangelizar, sabem muito bem fazê-los, inclusive, estão fazendo durante toda a história, mas às vezes, por exemplo, o pastor Geraldo foi lá em Moçambique, e ele me contou uma vez que chegou lá, os irmãos estavam passando dificuldade no campo, mas tinha lá 2 barcos lá parados, que o cara poderia alugar, arrendar, fazer alguma coisa. Então, essa visão de criar oportunidades, os missionários não são treinados para fazer isso. E quem que tem essa capacidade? São os empresários. É onde que os empresários, os irmãos empreendedores, administradores, ou os profissionais também, vão chegar e vão atuar também. Então, eu estou falando muito sobre plantação, sobre negócio, mas também temos profissionais em missões. Quem foi que fez os estudos agora, por exemplo, para conseguir chegar no número de povos? Foram pesquisadores formados específicos para isso. Quando a gente fala de povos não alcançados, a gente precisa de várias estratégias. Uma delas, por exemplo, é rádio. Tem irmãos hoje na divisa na tríplice fronteira ali da Amazônia, que montaram estação de rádio, estão fazendo locução e falando da Bíblia pelo rádio para chegar para quem quer ouvir. Quem é que consegue montar um rádio? Não é uma pessoa que é especialista, um técnico de rádio, um cara que sabe formatar um computador, o cara que... Gente, eu não sei formatar um computador, se eu chegar no campo e precisar, estou lascado. Então, nós precisamos de profissionais. Quando eu fui nessa viagem da China em 2018, a gente fez uma viagem, 2016, a gente fez uma viagem de 3.000 quilômetros dentro da China, eu fui até a divisa com o Tibete. Na divisa com o Tibete, eu cheguei numa cidade bem próxima, bem crítica lá, pequena, tinha 100 mil habitantes, porque na China, assim, 100 mil habitantes é como se fosse Guapó, aqui, é nada. Eu cheguei lá, eu fiquei hospedado num hostel, que é tipo uma pousada, e a pousada era um business as mission. Ela servia para poder fazer missões. Os irmãos, os donos lá, eram de outro país, que eu não posso falar de qual país era, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei muito encantado, a gente rodou cerca de 1.000 quilômetros só para chegar lá. Até que horas eu tenho? Então vou ser rápido. Eu cheguei lá, os irmãos eram um hostel, esse hostel, o objetivo deles era plantar igreja. Dentro do hostel tinha uma igreja. O cara, o empreendedor, ele plantou a igreja, ele começou o negócio dele, o hostel. Ele dividiu em duas frentes, 2 anos primeiro fazendo só business, depois começou o mission. O objetivo dele era, ele contratava pessoas de povos não alcançados próximos. Então, um cara que era lá, por exemplo, era local, mas não era de povo não alcançado, era da nacionalidade, mas não era de tribo, por exemplo, ele não contratava. Mas ele via lá o cara de um povo não alcançado, que tinha um perfil, ele contratava. Então tinha barista, tinha pessoa, tinha zelador, tinha recepcionista, tinha chefe de cozinha, tinha garçom. Todos eles eram de povos não alcançados. Ele estava com um staff lá, estava com um grupo, estava com 30 colaboradores lá. E eles fechavam o hotel segunda-feira e faziam reunião deles da igreja. Então, todos entravam, eles só contratavam quem não era crente. No período de experiência, que lá é 3 meses também, eles evangelizavam o cara intencionalmente. O cara aceitava Jesus, eles contratavam. O cara não aceitava, eles demitiam. Era o objetivo deles e funcionou, está tudo certo. Então, o que eu quero falar também para os irmãos que não vai dar tempo, comecem a ser mais claros na sua comunicação. Na empresa que você trabalha, na empresa que você é dono, você é empresário, começa a ser mais claro, mais intencional. Você vai criar uma cultura dentro da sua empresa, uma cultura de missões dentro da sua empresa, começa a ser claro, essa empresa aqui é de crente. E eu estou aqui para te evangelizar. E começa a evangelizar, a ser mais claro. Porque não adianta só nada eu falar de começar empresas em outros países, se aqui às vezes a gente também não está fazendo. Então começa a ser mais intencional.
falar de Jesus, começa a evangelizar, começa a tratar bem seus funcionários, começa a trabalhar com qualidade. Irmão, uma característica, uma coisa bem feia nossa de crente, quando fala de crente, é coisa que não presta. É o cara que dá calote, é o cara que faz as coisas nas coxas. Não. Se a gente for falar sobre cultura de empresa, cultura do reino dentro das nossas empresas, dentro dos nossos trabalhos, meu irmão, precisa ter qualidade. Se você está fazendo, sei lá, você está vendendo chaveiro, o seu chaveiro tem que ser o melhor. Se você está lá trabalhando dentro da empresa, você está batendo ponto, meu irmão, você tem que ser o melhor. Aquela empresa não pode rodar sem você lá dentro. A gente tem que começar a colocar gestão de qualidade como algo intencional para falar que assim, nós somos crente e por isso que a gente faz o negócio bem feito. Se a gente começar a ser intencional desse jeito, a gente vai começar a alcançar os povos lá e aqui também. No Brasil, só para finalizar, no Brasil nós temos 8 grupos menos evangelizados. Nós temos os quilombolas, nós temos os índios, nós temos os ribeirinhos, nós temos os ciganos, inclusive aqui perto. Nós temos os mais pobres entre os mais pobres, os irmãos passando muita dificuldade. Nós temos os mais ricos entre os mais ricos, que para mim inclusive é um desafio maior do que alcançar os mais pobres. Nós temos aqueles das diáspora que estão rodando. Então, em Goiânia, por exemplo, nós tivemos um grupo de venezuelanos, de indígenas, que saíram da Venezuela por conta de fome e estavam como pedintes lá em Goiânia, nos Sinais. Então, nós temos essas pessoas também em diáspora, nós temos os surdos e mudos. O nosso desafio é enorme. Nós temos ainda 7.000 povos a alcançar, que ainda não conheceram Jesus. Mas eu quero dar uma ótima notícia para os irmãos. Se a gente continuar na mesma velocidade que a gente teve nos últimos 50 anos, a gente termina o alcance desses povos nos próximos 30. Isso, irmãos, humanamente. Porque Jesus pode fazer assim, todo mundo ouvir e amanhã Jesus voltar. Então, o que eu quero também inspirar os irmãos é que façam parte disso também. A colheita vai ser grande, vai ser maravilhoso, não vai ser fácil a gente alcançar todos esses povos, não é fácil, mas irmãos, esse é o lugar que a gente senta na mesa com Jesus. Esse é o momento que a gente abre a nossa porta, Jesus vem e ceia com a gente. Paulo depois, quando Paulo lá em Filipenses, ele escreve a carta de Filipenses, já preso em Roma, no final da sua jornada, e ele escreve lá no capítulo 3, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e ser participante dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O cara que plantou várias igrejas, falou para todo mundo conhecido, um crente igual Paulo, que é muito difícil a gente achar alguém similar. O cara ainda no final da vida, preso por amor a Jesus, ainda falar que queria conhecer a Cristo e ser participante dos sofrimentos dele. Eu acho que isso é um benefício e um prazer para a gente. E os sofrimentos de Cristo, irmãos, é buscar e salvar o perdido para aqueles que ainda não o conheceram. E eu acho que toda a direção que o Espírito Santo está falando para nós hoje, desde alcançar a nossa família, desde Mateus 24:14, desde ser um bom profissional, fala do nome de Jesus para aquele que não conhece.